dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi, voltando para a gente estudar o Livro dos Espíritos para Umbandistas. Estamos no livro, na segunda parte do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 4, falando da pluralidade das existências. Já falamos sobre a reencarnação e neste momento vamos falar sobre a justiça da reencarnação. Pergunta 171. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre a felicidade eterna àqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus, somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Então ele está dizendo o seguinte, olha, por que dogma Deus permite que a pessoa volte e volte e volte? Porque ele é um ser justo e que ele, por dar oportunidade ao ser que ele criou, ele dá várias oportunidades para que, na sua misericórdia, o espírito evolua. E evoluindo, ele abandone a sua maldade, as suas impurezas, as suas imperfeições. Aí ele fala, somente homens egoístas têm esse sentimento de iniquidade, de ódio implacável e de castigo sem perdão. Deus sempre perdoa. Todos os espíritos também tendem à perfeição, e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea. Ou seja, quando eu digo provas, convivências da vida corpórea. Mas a sua justiça permite-lhes realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu melhoramento, independente da sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Se a sorte do homem fosse irrevogavelmente fixada após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. Então, o que ele está dizendo é, por que uma pessoa ela passa por uma prova, chega no final da vida e morre, se ela fosse para o castigo eterno, como os católicos, os evangélicos veem, Deus não seria justo, porque ele não dá as mesmas condições em apenas uma vida. Agora, se você for ver todas as vidas através de uma sequência de reencarnações, Deus dá a oportunidade de várias circunstâncias para as pessoas viverem essas circunstâncias de maneira igualitária. Ou seja, se você não passou pelo teste da riqueza, pela vivência da riqueza nesta encarnação, numa outra você pode viver a vivência da riqueza. Se você não passou pela vivência do racismo numa encarnação, você pode viver numa outra encarnação a vivência de um racismo. Sendo negro ou em outra circunstância onde possa acontecer racismo com a pessoa. Se você passou pela vivência da pobreza e assim sucessivamente. Hoje a gente fala racismo, riqueza, a gente fala das questões da sexualidade. Tudo isso Deus permite que o ser humano passe por vivências para compreender cada momento. Se eu
se eu hoje sou um racista, amanhã passarei, talvez, por um racismo para compreender que a minha atitude do passado não era uma atitude lógica. E hoje, como um negro, vou passar. Isso não, veja bem, não é que todo negro já foi branco, nem que todo mundo. São vivências. Eu estou dando exemplos, não necessariamente os exemplos, eles correspondem a todas as circunstâncias, tá? São exemplos, tá, meus irmãos? Senão a gente fica também tomando ao pé da letra as coisas e aí vai tomar que eu estou falando que o negro hoje é o racista de ontem. Não é isso. Tá? Eu estou falando que isso pode acontecer para que o ser humano possa vivenciar circunstâncias. Então, por exemplo, eu posso não ter sido racista e vir como negro e vivenciar o racismo. Quando eu vier, por exemplo, como um branco, numa outra reencarnação, eu posso, já sabendo que fui, que passei pelas coisas do racismo, claro, de maneira inconsciente, eu vou lutar contra o racismo mesmo sendo branco. Então, eu só estou criando aqui conceitos para nós entendermos mais facilmente. Mas isso não é uma coisa fixa. Nessa vivência de Deus e nessas possibilidades de reencarnação são estímulos infinitos de potencial para vivência na nossa reencarnação, tá, meus irmãos? A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir que o homem, muitas existências sucessivas, consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus. Com respeito aos homens de condição moral inferior, a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos um meio de resgatarmos os nossos erros através das nossas provas. Quando ele fala resgatar, a gente antigamente tinha um padrão de compreensão muito arraigado a penas de atuações, né? Então, por exemplo, quando a gente fala resgatar, eu não vamos trocar essa palavra de resgate. Eu fiz uma besteira, eu vou reorganizar. Por exemplo, se um dia eu vivenciei e vivenciei mal aquela experiência, eu posso vivenciar novamente tentando acertar. Eu vou dar o exemplo, eu sou lutador de jiu-jitsu. Então, hoje mesmo eu fiz um treino e perdi. Aí eu fico aqui analisando na minha casa o que eu fiz de errado no movimento do jiu-jitsu que me fez perder. Eu não devia ter segurado o braço da pessoa naquela posição. Então, na próxima, eu vou tentar fazer uma outra postura para que eu tenha um novo posicionamento num próximo treino. Então, a vida é assim. A gente vai reorganizando para que, quando nós tenhamos atitudes, essas atitudes elas tenham consequências positivas para nós mesmos. Então, nessa positividade que eu vou exercer, muitas vezes eu não tenho tempo numa encarnação de reagrupar o pensamento, né? Então, com outra, eu posso ter uma nova oportunidade de revivenciar e revivenciar de maneira plena o conhecimento que eu deveria ter adquirido. O homem que tem a consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que, por toda a eternidade, haja de ser igual os que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo e que ele poderá conquistá-lo através de novos esforços. O ampara e lhe reanima a coragem. Qual é aquele, no fim da sua carreira, não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pôde aproveitar? Pois esta experiência tardia não estará perdida.
ele a aproveitará na nova existência. Então, eu gostei muito dessa potencialidade aqui que ele falou. Ele diz o seguinte, que poxa, a pessoa chega na fase da vida e, por exemplo, eu com 46 anos, eu não tinha a mesma experiência de vida com 20. Então, muitas atitudes que eu tomei com 20 anos, que foram atitudes intempestivas, atitudes de ansiedade, de querer mais rápido do que o normal, hoje eu não faria. Então, o espírito experiente, ele pode vir, talvez, num corpo mais novo e ter uma experiência mais proveitosa. Então, a reencarnação, ela é para um melhor aproveitamento de vida, mas não da vida material. A vida material é uma consequência da vida que o espírito levou em todas as outras vidas anteriores. Então, se ele passa pelas questões da matéria e começa a compreender melhor esse processo, ele vai gradativamente tendo uma experiência espiritual muito maior. E nesse processo, ele vai se conectando com espíritos com a mesma experiência, que vão auxiliá-los a alavancar mais ainda essa sua experiência. Então vamos terminar por aqui. Fiquemos com o axé, meus irmãos. Dentro da Umbanda, o que eu posso dizer é que esses espíritos que vão estar ao nosso lado são os nossos guias espirituais, nossos mentores, nossos orixás, vão estar sempre ao nosso lado. Muito axé, meus irmãos.